Aí no capítulo 21, do versículo 8, João escreveu assim, João Evangelista, né? Escreveu assim: mas os outros discípulos vieram no barquinho, puseram a rede com os peixes, porque eu não estava distante da terra, não quase 200 côvados. 200 côvados é pertinho, né? E no versículo 9, diz assim: ao saltar na terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e eu via também pão, que nosso Senhor já tinha feito peixe, posto peixe, já estava assado, e pão para os discípulos comer. Deus é tão poderoso que ele olha assim e já faz, né? Já vem a brasa, vem o peixe pronto, já tudo assim. Nosso Senhor é Deus, né? Ele faz, né? E no versículo 11, Simão Pedro fala assim: Simão Pedro entrou ao barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não abastaram e saíram tantos, a rede não rompeu, tantos peixes a rede não rompeu. E no versículo 12 diz assim: disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem eras tu? Porque sabiam que era o Senhor, né? Senhor, nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 13 ele diz assim: veio Jesus, tomou o pão, ele deu, e de igual nos modos também os peixes. No versículo 14 ele diz assim: já era a terceira vez que Jesus lhe manifestava aos discípulos depois da ressurreição dentre os mortos. E no versículo 15, João fala assim: depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus: Simão Pedro, você é filho de João, mas me amais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabe que eu amo. E ele lhe disse: apacentar os meus cordeiros. Que cordeiros eram os discípulos, que ele considerava como os cordeiros. E no capítulo 21, do versículo 6 diz assim, a 16 diz assim: tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão Pedro, João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe Jesus: pastorais as minhas ovelhas. Os discípulos, né? O povo que ia junto com Pedro, né? E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu-se por ele ter sido pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacentares as minhas ovelhas. E no capítulo 18 diz assim: em verdade te digo que quando irá para mais o moços, quando você era mais novo, mais moço, tu seguia a teu mesmo, andava por onde queria. Quando, porém, fos velho, estendei as mãos, e outros te
gilerá, quer dizer que ele vai levar você aonde que eles querem ir, não aonde que você quer ir. E levará para onde não queres ir. E no capítulo 19, do versículo 19, diz assim: disse-lhe para significar com que geramos dos mortos. Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Então Pedro voltou, viu que também o seguindo e de os discípulos que Jesus amava, mas na ceia do reclinar sobre o peito de João, e perguntou: Senhor, que é o que vai trair? Vendo depois, Pedro perguntou a Jesus: quantos são esses? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que eu lhe permaneça até que eu venha, que te importa quanto a ti? Segue-me. Então Jesus está falando para Pedro continuar seguindo. E no capítulo 23 ele diz assim: então se tornou-se corrente entre os irmãos e dito do que aquele discípulo não morrerá. Era Jesus não disse que esse discípulo não morrerá, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, em que te importa. Ele que falou, né? No capítulo 24 diz assim: este é o discípulo que dá testemunho a respeito de todas as coisas que as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. No capítulo 25, Jesus diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todos eles fossem relatado uma por uma, enchei que neste mundo inteiro nesse mundo inteiro não caberá e um livro que fizesse o que fosse escrito no mundo inteiro, para tudo que Jesus fez, tudo que Jesus disse e o que ele fez, o que ele falou junto com os discípulos nesses 3 anos e pouco que ele ficou com os discípulos, podia escrever livro do tamanho que fosse, ou enchia a terra de tantas coisas que ele fez, quantas pessoas ele curou. Só naquela vez que ele foi lá na casa de um doente lá, que eles puseram até, eles descobriram a casa para colocar o enfermo lá para Jesus curar. Tanta gente não tinha onde entrar, não tinha jeito de entrar para poder falar com nosso Senhor, né? Então Jesus Cristo, ele tem muito poder, muito poder. Ele tem muito poder ainda para curar, para libertar, para deixar as pessoas contentes, a pessoa ficar sempre atento. Por isso que eu sempre falo para as pessoas: orai e pedir, sempre falar que Jesus Cristo é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós amamos e gostamos de Jesus Cristo. Dizei assim: de Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. Tá bom? Jesus Cristo que abençoe a todos vocês.